Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Alegria estar com vocês nessa noite e eu tenho certeza que nós temos a mesma convicção. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus para crer em Cristo, para amar a Cristo, para seguir a Cristo e para servir o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque precisamos dEle. Agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor Paulo Júnior e toda a equipe por esse precioso convite. E eu gostaria nesta noite de partilhar com você sobre a identidade cristã. Se Deus assim permitir, nós iremos partilhar sobre a identidade em Cristo nesta noite, em 2 Timóteo capítulo 4, e você já pode abrir a sua Bíblia comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, e nós iremos refletir nos versículos 6 a 8 nesta noite, entendendo qual é a nossa identidade no Senhor Jesus. E amanhã à noite, se Deus assim permitir, iremos refletir sobre a missão da igreja, a missão no Senhor Jesus, com base em 2 Timóteo capítulo 4 também, mas nos versículos 1 a 5. Então nessa noite iremos refletir em 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. E inicialmente eu gostaria de destacar que a vida da igreja, ela deve transcorrer, ela deve acontecer em dois movimentos, e esses movimentos devem ser simultâneos, ou seja, ao mesmo tempo, e devem ser movimentos sincronizados no mesmo ritmo. O primeiro movimento é de guardarmos a nossa fé, quem nós somos em Cristo, o que cremos em Cristo, o quanto cremos em Cristo. Não apenas guardarmos a nossa fé no primeiro movimento, mas o segundo movimento é de proclamar a nossa fé. Nesta noite eu irei partilhar com vocês sobre este primeiro movimento. Pois notem comigo que nós somos orientados na palavra de Deus, pelo próprio Deus, a nós guardarmos o nosso coração, a guardarmos em nossa vida, em nossa mente e em nossa alma, a nossa fé no Senhor Jesus. Isso se dá por meio do pastoreio, da comunhão, da oração, da igreja e, sobretudo, na palavra de Deus e pela palavra de Deus. Mas somos chamados em Deus não apenas a guardarmos a fé, mas também a proclamá-la, a sermos sal que salga, a sermos luz que brilha, a nós comunicarmos ao mundo com as nossas palavras e as nossas vidas quem é o Senhor Jesus, o que Ele fez, faz e fará por nós, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo. Mas notem que esses dois movimentos devem ser necessariamente e teologicamente, esses movimentos devem ser simultâneos ao mesmo tempo e devem ser sincronizados ao mesmo tempo, aliás, no mesmo ritmo. Porque se nós proclamamos a nossa fé, mas nós não aguardamos, nós nos tornamos uma casa de ética cristã, um clube de relacionamento pessoal e não um povo redimido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Nós perdemos a nossa essência como igreja. Por outro lado, se nós guardamos a nossa fé, mas não a proclamamos, nós nos tornamos sal que não salga, nos tornamos luz que não brilha, nós nos tornamos infrutíferos e inúteis, nós perdemos a nossa missão. Portanto, a falta de conciliação, de conjugação desses dois movimentos teológicos, bíblicos e práticos na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar e como igreja do Senhor Jesus, cobra um alto resultado, terrível resultado. Nós perdemos ou a nossa essência como igreja ou a nossa missão como igreja. Nessa noite, nós iremos focar a nossa atenção na nossa essência, na nossa identidade, quem nós somos no Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4. E antes de lermos esse texto, eu gostaria apenas de pintar um pouco o contexto, para que possamos caminhar juntos nessa figura na qual essa carta está inserida. Essa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela possui pelo menos 3 ou 4 diferenciais por demais importantes.
O primeiro diferencial é justamente o local. Paulo ele se encontrava preso em Roma, não naquela primeira prisão domiciliar, menos desconfortável, mas agora ele estava em um calabouço. Eusébio, no século IV, ele descrevia esse calabouço dizendo que era uma prisão subterrânea, escura e úmida, com apenas um buraco no teto para a entrada de luz e de ar. É lá que Paulo estava. Portanto, essa carta é única pelo local onde ela foi escrita. Paulo estava naquela prisão derradeira. Um outro diferencial dessa carta é justamente a circunstância. Paulo estava para morrer e ele sabia que iria morrer. Aliás, 2 vezes nessa carta ele afirma que tem certeza que a morte o aguarda, que ele morrerá em breve. Portanto, essa carta está encharcada de palavras com profunda reflexão sobre a vida cristã e a nossa identidade no Senhor Jesus. O terceiro diferencial dessa carta é o destino. E esse diferencial, ele é curiosíssimo, porque na última carta, escrita pelo grande apóstolo Paulo, ele não endereça essa carta aos apóstolos, ou às igrejas que ele havia plantado, ou às igrejas que ele havia pastoreado, ou a um grupo importante e específico de pessoas, mas ele destina essa carta a um filho na fé e companheiro de jornada que ele conheceu na cidade de Listra, a este jovem Timóteo. E um quarto diferencial dessa carta é a abordagem, é o discurso. Notem comigo que Paulo, ao escrever a um jovem que está iniciando a sua jornada ministerial, iniciando a sua caminhada como líder, Paulo, ele não fala do início, ele fala do fim. Ele não fala do começo, ele fala como as coisas vão terminar. Parece-me que a expectativa de Paulo é que Timóteo, percebendo o fim, ele irá perceber também a essência da sua vida cristã e a sua identidade no Senhor Jesus. Portanto, com isso em mente, leiamos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Todos juntos, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E diz assim o versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observem comigo o versículo 7, nós iremos nos concentrar no versículo 7, à luz dessa porção bíblica e à luz de toda essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Pois parece-me que nesse versículo 7, em certa medida, de certa maneira, Paulo está aqui inserindo um resumo da sua convicção como crente no Senhor Jesus. Primeiramente, ele fala sobre o combate. E quanto ao combate, observem comigo que Paulo, ele lutou sem se amargurar. Ele diz aqui nesse texto, eu combati o bom combate, afirma Paulo. Notem comigo que o verbo no grego aqui para combate é agonizomai. E agonizomai significa um tremendo esforço. E representa muitíssimo bem a caminhada e a experiência pessoal e apostólica de Paulo. Ele passou por prisões, oposições, enfermidades, decepções. Agonizomai, combate, é justamente uma expressão pesada, uma expressão prolongada, uma expressão desgastante. Mas ele diz que este combate aqui, ele é bom. Ele combateu não qualquer combate, ele combateu o bom combate, ele luta sem se amargurar. E parece-me que isso faz parte dessa chamada de Deus, na palavra de Deus, pela graça de Deus, no empoderamento do Espírito Santo de Deus, para nós podermos combater essa luta diária, prolongada, desgastante, mas sem amargura, com santidade de vida. Observem comigo, quando Paulo, ele escreve um pouco mais à frente,
no versículo 6, ele afirma que o tempo da minha partida é chegado. E para tempo aqui, Paulo não escolhe a palavra grega mais comum, que seria chronos, e chronos seria o tempo no nosso calendário humano, o dia, mês e ano. Não é isso que Paulo está dizendo. O tempo, o dia certo no calendário, o tempo certo no calendário da minha morte é chegado. Ele utiliza aqui a palavra grega kairos, que significa o tempo certo, o tempo oportuno. Notem comigo, isso é impressionante. O apóstolo Paulo, mesmo em uma prisão escura, e ele está preso por estar sendo perseguido pela sua fé no Senhor Jesus, ele está reconhecendo que mesmo aquela morte trágica não acontecerá fora do tempo de Deus. Ele termina a sua vida cansado, mas não termina a sua vida amargurado. Ele luta sem amargura até o fim, até o fim. Observem comigo que talvez quando Paulo ele escreveu essas palavras a Timóteo, talvez tivesse em mente Jó capítulo 14, versículo 5, quando diz que os nossos dias estão contados pelo Senhor, e eles estão determinados pelo Senhor. Mas o certo é que Paulo está aqui, nesta carta pastoral, ele está ensinando a Timóteo aquilo que na prática diária de alguém que está encarcerado, pronto a morrer, alguém que está abraçando a sua teologia que ele tanto ensinou, a teologia na soberania de Deus, a crença de que Deus está no controle das nossas vidas e de todo o universo, não importa o que aconteça. Deus é soberano, Ele é governador, Ele é o rei, nossas vidas estão nas mãos dEle, nas mãos dEle. Portanto, ele pode escrever aqui a Timóteo dizendo, o momento certo da minha partida é chegado. O Império Romano pensa que é ele que está determinando o dia da minha morte. Não, é o Senhor meu Deus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, olhe bem para mim nesse momento. Lute a sua luta sem amargura. Mesmo se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, entenda que não há nenhuma pressão ou oposição ou provação em sua vida que Deus não poderá usar para transformar você e transformar a mim também como um vaso de honra nas mãos do oleiro. Porque aqui nós vemos esta necessidade de nós crermos que Deus controla o incontrolável e o faz para a sua glória. Portanto, para nós lutarmos a luta, combatermos esse bom combate sem amargura, eu trago a vocês brevemente 3 conselhos à luz da vida de Paulo e à luz dessa carta a Timóteo. Primeiro conselho: busque em sua luta os motivos de gratidão a Deus. Se você notar no capítulo 1, dos versículos 5 e 6, Paulo não inicia essa carta dizendo, eu estou triste pela minha prisão. Ele inicia essa carta preso, mas inicia a carta dizendo, eu estou alegre por causa da sua fé, Timóteo. Ele inicia essa carta no momento mais difícil da sua vida, pessoalmente falando, lembrando, trazendo da sua mente ao seu coração motivos de gratidão a Deus. Mesmo em uma masmorra escura, ele diz, Deus está fazendo coisas boas e novas. E ele relembra, ele faz esse exercício de fé e de memória. Deus, Ele está fazendo algo novo e há motivos de gratidão ao Senhor. Eu creio que talvez tenha sido este um dos passos importantes do apóstolo Paulo para lutar até o fim sem se amargurar. Ele buscou em sua luta motivos de gratidão a Deus. Segundo conselho, assuma as suas lutas como suas. Evite esse discurso de negação, ou vitimização, ou autopiedade, como se a luta pela qual você passa não fosse sua. Evite esses pensamentos, porque isso está acontecendo justamente comigo, e justamente agora, e justamente dessa forma.
Aqui no capítulo 4, Paulo diz que a sua hora era chegada. Ele não se vitimiza, ele não questiona a natureza da batalha, ele não diz, eu estou no lugar errado, na hora errada. Ele diz, a minha hora chegou, esta é a minha luta, é a porção que me cabe. E para nós assumirmos a luta que o Senhor nos dá como nossa, e fazermos isso com paz no coração, eu entendo que 3 coisas são importantes. Em primeiro lugar, creia e relembre sempre que você não está sozinho. Em Mateus capítulo 28, nós lemos que o Senhor Jesus disse aos discípulos, e eis que estarei convosco, quando, meus irmãos? Todos os dias, todos os dias. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos ou daqui a 5 anos, mas uma coisa você e eu, nós sabemos, nós não estaremos sozinhos. Não estaremos sozinhos. Em segundo lugar, não há provação ou tentação que seja maior do que possamos suportar. Deus dá o escape. No momento de Deus, do jeito de Deus, no propósito de Deus. Em terceiro lugar, o Senhor há de usar a nossa provação para o nosso amadurecimento, nos transformando em vasos de honra nas mãos do oleiro e para o oleiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus faz essa caminhada, e essa caminhada passa por provações, passa por decepções, passa por pressões e opressões. Terceiro conselho. O primeiro foi o seguinte: busque em sua luta os motivos de gratidão a Deus. Segundo, assuma as suas lutas como suas. Terceiro conselho: não lute as lutas que não são suas. Esse é um outro conselho importantíssimo. Você não é chamado para fazer todas as coisas. Você não é chamado para evangelizar todas as pessoas, pastorear todas as igrejas, resolver todos os problemas, a escrever todos os artigos, a dar a resposta a todas as perguntas. Você é chamado por Deus para ser fiel ao que Deus colocou em suas mãos na medida de Deus. Portanto, a pergunta que você e eu precisamos fazer para servirmos ao Senhor Jesus com fidelidade é esta: qual é a medida de Deus? Aqui nessa carta, no capítulo 2, no versículo 15, Paulo está instruindo Timóteo a se apresentar a Deus como obreiro aprovado. E é interessante que Paulo utiliza aqui uma expressão grega, que é uma expressão mais incomum. Ele diz a Timóteo: apresente-se a Deus como obreiro aprovado. A expressão grega para aprovado é dokimos. Dokimos era uma expressão antiga no mundo helênico e também romano, mas no meio comercial, para moedas que tinham o tamanho inteiro, tamanho completo, não eram adulteradas. Já naquela época, milhares de anos atrás, muitos comerciantes, eles pegavam as moedas, metal precioso, raspavam as bordas da moeda, vendiam aquele metal raspado e eles negociavam as moedas como se fossem inteiras, mas não eram. Era quase imperceptível, mas eram um pouco menores. Havia, porém, alguns comerciantes que eles eram íntegros, e eles eles negociavam usando apenas as moedas não adulteradas, originais, inteiras, íntegras. E esses eram chamados de dokimos. E é justamente essa palavra que Paulo utiliza aqui para dizer a Timóteo: você deve se apresentar perante Deus como obreiro aprovado. Dokimos significa na medida certa, nem mais nem menos. Não queira fazer mais do que Deus colocou em suas mãos. Não queira fazer menos do que Deus confiou a você. Eu penso que se a preguiça nos leva a fazermos menos do que aquilo que Deus nos confiou, o orgulho, ele nos tenta fazermos mais do que a medida de Deus em nossas vidas. Portanto, lute até o fim sem se amargurar. E nesse momento eu quero deixar uma pergunta bem pessoal para você. E a pergunta é essa: há amargura no seu coração? Amargura com
uma pessoa, com algumas pessoas, com um fato, um evento, uma situação, uma injustiça, um constrangimento, uma necessidade ou uma expectativa, há alguma amargura em seu coração. Se há alguma amargura em seu coração, coloque perante o altar de Deus e deixe para trás em nome do Senhor Jesus, para que possamos caminhar e pela graça de Deus chegarmos ao final das nossas vidas, seja daqui a 5 minutos, seja daqui a 50 anos, e pela graça do Senhor nós podemos entender que nós lutamos o bom combate e lutamos tudo, na graça de Deus, no poder de Deus, na vontade de Deus, mas nós lutamos sem amargura, sem amargura. Vamos terminar a vida cansados, mas não amargurados com a graça do nosso Senhor Jesus. Nós podemos observar também, com foco no versículo 7, à luz de toda essa carta, que quanto à carreira, Paulo, ele a completou sem se vangloriar. Já observaram isso? Se você já leu essa segunda carta em uma só sentada, você percebe isso claramente. Paulo não gasta nenhuma linha nessa sua última carta exaltando suas realizações. É a sua última carta. Alguém poderia esperar um relatório. Ele fez tantas coisas, liderou equipes, plantou igrejas, pastoreou igrejas, confrontou pessoas. Ele sofreu por causa do evangelho do Senhor Jesus. Ele não gasta nenhuma linha nessa carta exaltando as suas ações. Na verdade, ele não fala dele, mas fala de Cristo. Ele não relembra aqui as obras dele, mas sim as obras de Cristo. Paulo não termina a sua vida dizendo, eu sou maior, eu sou especial. Ele termina a sua vida dizendo, maior é Jesus, especial é Jesus. Observem comigo o versículo 8, quando Paulo diz que ele receberá a coroa da justiça. Duas coisas profundamente interessantes aqui. Em primeiro lugar, ele não diz que receberá sozinho. Diz ele aqui que ele receberá, mas também todos que amam a sua vinda. Portanto, ele não está aqui se excluindo, dizendo, eu, Paulo, sou tão especial que receberei algo que mais ninguém há de receber. Ele diz, nós receberemos, nós que amamos a vida do Senhor Jesus. Segunda coisa, ele diz que receberá aqui a coroa de quê, irmãos? A coroa de justiça. Nós sabemos que essa palavra coroa é uma palavra do contexto helênico, que era esse louro, essa coroa colocada sobre a cabeça de um atleta quando ele se esforçava e competia e vencia aquela prova. E aquela coroa sobre a sua cabeça tinha um significado. O significado era o seguinte, você venceu. Mas Paulo ele não diz que receberá a coroa, ele diz que receberá a coroa de justiça. Ele utiliza aqui a mesma raiz da palavra justificação, relembrando que somos justificados em Cristo. Preste atenção nisto, coroa significa você venceu. Coroa de justiça significa você venceu por causa do Cordeiro Jesus. Por causa do Cordeiro Jesus. Ele termina a sua vida não se vangloriando. Eu venci porque sou Paulo. Eu venci pois sou maior, sou especial. Ele diz, eu receberei. E vocês também que amam a vinda de Jesus, vocês também receberão. Nós receberemos a coroa de justiça. Nós vencemos por causa do Cordeiro Jesus. Na sua carreira ele a completa sem vanglória. Sem vanglória. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou convencido que em nossos dias, em nossos tempos e na igreja brasileira, eu estou convencido que nós precisamos falar menos de nós e mais de Cristo. Eu estou convencido que nós precisamos apontar menos para os nossos líderes e mais para o Senhor Jesus. Eu estou convencido que nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É realizar essa jornada, que Paulo chama de carreira.
É a medida de Deus para toda a sua vida. E fazer isso sem se vangloriar. E você e eu poderíamos levantar essa pergunta: por que Paulo não se vangloria? Teria motivos humanos, não é, palpáveis, para fazer aí, vou usar essa oportunidade dessa carta e fazer aqui umas 15 páginas somente das minhas maiores realizações, né, para ficarem ali imortalizadas. Não é isso que ele faz. Mas por que Paulo não se vangloria? E essa é uma boa pergunta. Talvez haja muitas respostas. Mas eu creio que ele não se vangloria porque ele conhecia Deus de perto. À medida que nós conhecemos a Deus, nós reconhecemos que somos limitados. Ouvimos isso essa noite. E à medida que conhecemos a Deus, não apenas reconhecemos que somos limitados, mas reconhecemos que qualquer coisa, boa ou justa, que aconteça, é pela graça de Deus, não é por sermos especiais, mais capazes, mais habilidosos, mais criativos, com a pegada original que ninguém pensou. Se Deus se manifesta, é por causa de Deus. E esta teologia paulina da soberania de Deus, que concilia essa percepção que sem Deus nada acontece, por outro lado também o leva a crer e perceber que com Deus qualquer coisa pode acontecer. E são duas verdades da mesma moeda. Sem Deus, nada verdadeiro acontece. Nós podemos organizar os melhores congressos, chamar as melhores pessoas, ter o melhor ambiente climatizado, o som, o melhor preparo, etc. Sem Deus, nada acontece, nós dependemos de Deus. Por outro lado, em Cristo nós temos esperança, portanto, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Você concorda comigo? Não há casamento tão destruído que Deus não possa restaurar. Não há filho tão perdido que Deus não possa resgatar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. São duas verdades da mesma moeda. Sem Deus nada e com Deus qualquer coisa. Portanto, nós somos chamados a viver com paz no coração e com muita expectativa de alma. Se Deus se agradar, amanhã cedo, algo novo e bom pode acontecer em minha alma. Paulo não se vangloriava porque ele conhecia Deus de perto. Conhecia Deus de perto. Quando eu era estudante no Seminário Presbiteriano do Norte, ainda bem jovenzinho, lá no Recife, tínhamos a expectativa todo ano de receber reverendo Josafá, que pregava ali anualmente no seminário, éramos muito edificados. E o diretor daquele seminário, o reverendo Francisco Leonardo, um homem de Deus, doutor em História da Igreja, especialista em grego do Novo Testamento, um homem piedoso, muito sábio. Ele tinha um gabinete que era o gabinete do diretor. E naquele gabinete do diretor, do lado de dentro da porta, no pé da porta, ele grudou ali um pequeno quadro. E aquele pequeno quadrinho, com letras bem pequenas, estava escrito ali em inglês, "Not I, but Christ". Não eu, mas Cristo. Bem pequenininho, quase imperceptível. E ele tinha uma prática pastoral. Como diretor, ele recebia os estudantes e todas as reclamações. Então alguém entrava para reclamar de um professor, de uma matéria, muita leitura, pouca leitura, a comida está boa, o local está ruim, qualquer reclamação, entrava ali e ele ouvia pacientemente, a pessoa falava, e antes dele responder, ele tinha essa prática com quase todos os alunos. Ele dizia: meu filho, antes de falar, você pode me ajudar? Eu gostaria que você lesse o que está escrito naquele quadrinho. E o aluno olhava, mas estava longe, lá quase no chão, rente ao chão. Pastor Francisco, é pequenininho, está longe, não consigo enxergar. Meu filho, você pode fazer melhor, você pode se esforçar um pouco mais. Chegar ao ponto do estudante, tinha que ficar de joelho, com o rosto literalmente no chão, colado na porta, para ler aquela frase. O que está escrito, meu filho? Está escrito aqui em inglês, pastor. Não eu, mas Cristo. E ele dizia: fique nessa posição, vou aproveitar e orar por você.
e faziam oração longa. Maior é Cristo. Maior é Cristo. Nós precisamos lutar, precisamos caminhar e precisamos um dia, pela graça de Deus, completar a carreira na medida de Deus, o que Deus colocou em nossas mãos, sem vanglória. É a glória de Deus. Reconhecendo que é Deus quem faz, é Deus quem chama, é Deus quem opera, é pela graça de Deus. Quanto ao combate, ele lutou sem se amargurar. Quanto à carreira, ele a completou sem se vangloriar. E quanto à fé, pois no versículo 7, que é esse resumo dessa porção bíblica, quanto à fé, isso é impressionante para mim, ele diz em uma só palavra o que ele fez ao longo da sua vida cristã com a sua fé. Ele diz, guardei. Guardei. São os dois movimentos da Igreja de Cristo, guardar a nossa fé e proclamar a nossa fé ao mesmo tempo. Paulo diz, quanto à fé, eu a guardei. O que nós estamos guardando como tesouro mais precioso em nossas vidas? Realizações, histórias, posses, relacionamentos, legados, status, reputação, talvez títulos, façanhas pessoais. A expressão usada pelo apóstolo Paulo para guardar, a expressão grega tereo, é a mesma expressão que aparece em Mateus capítulo 19, quando o jovem rico, ele aborda o Senhor Jesus, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus responde, entre tudo na vida, guarda os mandamentos. É a mesma expressão tereo, guarda os mandamentos. A lição aqui é claríssima, guarde a sua fé como quem guarda o tesouro mais precioso. O tesouro mais precioso. Há alguns anos atrás, eu comecei a reler as cartas paulinas, fazendo um exercício, com apenas uma pergunta em minha mente. E a pergunta que eu tinha era a seguinte: quais eram as práticas cristãs mais enfatizadas pelo apóstolo Paulo para fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus? Essa era a minha pergunta. Eu passei a ler todas as cartas paulinas com essa pergunta. Quais eram as práticas cristãs de fortalecimento da nossa fé no Senhor Jesus? Guarda a sua fé. E eu percebi, na minha compreensão, que Paulo ele enfatiza em suas cartas 7 práticas cristãs, que são práticas destinadas a fortalecer a fé daqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A primeira é a palavra, é a leitura e meditação na palavra de Deus. A segunda é a adoração, é reconhecer quem Deus é e o que Ele faz, seja uma adoração individual ou coletiva, privada ou pública, como um culto público de adoração a Deus. A terceira prática é a comunhão, é nós caminharmos com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus, a igreja. A quarta prática é a oração, é nós termos uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho Jesus Cristo. A quinta prática é a santidade, é nós buscarmos de maneira intensa e intencional uma vida pura que agrada o coração de Deus. A sexta, as boas obras, é chorar com quem chora, é abraçar e socorrer o aflito e o necessitado. E a sétima prática é a missão. É nós abrirmos a nossa boca e mostrarmos com a nossa vida quem é Jesus, o que Ele fez, faz e fará por nós. Portanto, eu entendo que Paulo, ele está instruindo nessa sua, podemos chamar, teologia paulina de fortalecimento espiritual, de guardar a fé. Ele está enfatizando a palavra, a adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e missão. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Eu gostaria de destacar também que a fé, que deve ser guardada pela graça de Deus em nossos corações, ela possui um efeito didático em nossas vidas, especialmente em 3 áreas. Primeiramente, a fé, ela transforma a ansiedade em esperança, e faz isso todos os dias.
Porque há uma forte e curiosa ligação na palavra de Deus entre fé e descanso. Percebem isso? À medida que nós cremos, nós descansamos. À medida que nós cremos, a nossa mente compreende, nosso coração percebe e a nossa alma sente que nós estamos nas mãos de Deus. À medida que nós cremos, nós podemos, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, podemos ir para casa hoje à noite, colocar a cabeça sobre o travesseiro e conversar com a nossa alma, como conversava Davi, dizendo: descanso, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. A fé transforma ansiedade em esperança. Há uma ligação bíblica entre fé e descanso. Mais nós cremos, mais nós descansamos. A fé também transforma a nossa visão natural humana em visão cristã. À medida que cremos, passamos a ver as coisas como elas são. A nossa própria cosmovisão é redimida, transformada, ela é redesenhada pela palavra de Deus no Senhor Jesus. E a partir daí nossas vidas não são mais guiadas pelas conjecturas humanas quebradas, como o otimismo, o pessimismo, o fatalismo, a alta piedade, mas pela verdade da palavra de Deus. A fé transforma a nossa visão natural, a maneira natural e carnal de interpretarmos a vida em uma cosmovisão bíblica e cristã. E por fim, a fé também transforma o nosso propósito de existência. Nós passamos a compreender pela fé que Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele não precisa de nós, mas Ele deseja nos usar. Nós passamos a perceber que Deus poderia fazer sem nós, mas Ele coloca algo em nossas mãos para sermos usados por Ele. O teólogo e missiólogo holandês do século XVII, Gisbertus Vultius, em um dos seus livros, A Política Eclesiástica, ele começa a falar sobre a natureza da igreja, e há um ponto belíssimo em que o livro é escrito em latim, e ele diz que a igreja e ele usa essa frase, ela é vocatio et missio, que significa chamada e enviada, e ele explica, ela é chamada em Cristo para a salvação, e é enviada por Cristo para a missão, ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Nós somos chamados para a salvação, e somos enviados para a missão. A dinâmica da fé cristã é de guardar a fé e proclamar a fé ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Temos um propósito nas mãos de Deus. Eu gostaria de recapitular com você. Observe comigo. Nesses 3 versículos, de certa forma, o apóstolo Paulo está falando sobre a morte. No versículo 6 ele diz: quanto a minha morte me espera, chegou a minha hora. No versículo 7 ele diz: combati o bom combate, estou pronto para ir. No versículo 8 ele conclui afirmando: a coroa da justiça me aguarda, Cristo me espera. Ele fala da morte e precisamos lembrar que a morte não é o nosso fim. Na verdade, a morte é um fascinante recomeço. Nós não gostamos da morte, eu creio que esse sentimento é normal, pois não fomos feitos para morrer. Entretanto, a fé nos enche de esperança, de algo fantástico, que confere significado à nossa vida e à nossa morte. E esse algo fantástico é essa verdade aqui, que eu posso chamar de uma verdade insuperável. Cristo nos aguarda. Cristo nos aguarda. E essa é uma verdade insuperável, não há nenhuma doença terminal, não há nenhuma crise pessoal, nenhuma pandemia global que possa questionar essa esperançosa verdade. Nós vencemos por causa do Cordeiro Jesus. Alguns anos atrás, estava pregando em uma igreja amiga, pregava nesse texto. E na noite anterior, fiquei hospedado na casa de um presbítero. Eu pedi ao presbítero que pudesse imprimir as notas do sermão, para que eu tivesse as notas impressas. E fui dormir, fui descansar. E ele me contou no outro dia, no café da manhã, que ele começou a imprimir aquelas notas e começou a ler aquelas notas. E que seus olhos grudaram no versículo 8.
dizendo que a coroa da justiça me está guardada. E na frase que eu escrevi logo à frente, eu disse: portanto não tememos a morte, pois temos algo infinitamente maior. Cristo nos aguarda, Cristo nos espera. E ele se lembrou do seu sogro que tinha câncer, estava no estágio terminal, poucas semanas, no máximo poucos meses para partir. Ele ligou para o seu sogro naquele dia à noite, ele leu com o seu sogro, que era um homem de Deus, esse verso bíblico: a coroa da justiça me está guardada. E ele disse: a coroa da justiça foi comprada por Cristo, foi guardada por Cristo, está segura nas mãos de Cristo. E eles ali foram tremendamente edificados na palavra de Deus, pois essa é uma verdade insuperável, insuperável. Aquele que nos amou, aquele que nos chamou, aquele que nos redimiu, ele nos aguarda. Ele nos aguarda. Portanto, qual é a nossa identidade? Gostaria de ser breve. Em primeiro lugar, a nossa identidade tem origem em Deus. Não somos cristãos porque somos capazes ou somos especiais, como já vimos. Nós somos cristãos porque Deus nos amou, Deus nos escolheu e Deus nos redimiu. A nossa identidade tem origem em Deus. Em segundo lugar, a nossa identidade, ela é revelada em Cristo. Se você quiser saber quem você é, olhe para o Senhor Jesus. Se você quiser conhecer o seu próprio coração como crente, como aquele que ama e segue a Cristo, olhe para Cristo. Em Jesus nós nascemos de novo, recebemos um novo nome. A nossa vida cristã está interligada, está entrelaçada com o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a nossa identidade, ela é visível aos homens. À medida que nós somos quem Deus nos chama a ser, nós nos tornamos sal que verdadeiramente salga e luz que verdadeiramente brilha. E Deus usa aquilo que Ele faz conosco para atrair outras pessoas ao Senhor Jesus e à verdade da palavra de Deus. Em quarto lugar, a nossa identidade é fortalecida pela fé. À medida que cremos, passamos a compreender quem de fato somos. À medida que cremos, a nossa mente compreende e o nosso coração percebe que nós pertencemos a Cristo. Essa é a nossa identidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, lute o bom combate sem se amargurar. Termine a sua vida cansado, mas não amargurado, em nome de Jesus. Segundo, complete a sua carreira sem se vangloriar. Aponte para Jesus durante toda a jornada, até o último dia. Terceiro, guarde a sua fé como quem guarda o tesouro mais precioso. É a sua fé no Senhor Jesus que é a marca da sua identidade, quem você verdadeiramente é. Eu gostaria de concluir partilhando com vocês uma experiência que marcou o meu coração há muitos anos atrás. Rossana é a minha esposa. Rossana e eu, nós trabalhamos durante 9 anos com um povo muito querido em Gana, na África, um povo chamado Concomba. E como todo missionário que chega em uma região não evangelizada, nós chegamos ali, aquele trabalho de você primeiro encontrar a aldeia. Eu me lembro que estávamos lá 6 meses no país, e depois de 6 meses um pastor brasileiro amigo me escreveu uma carta dizendo: Ronaldo, quantos Concomba já vieram a Cristo? Eu falei: nós nem encontramos a primeira aldeia ainda. Foi uma frustração. Mas primeiro você se estabelecer com o povo, aprender a língua, aprender a cultura, ser aceito entre o povo. E depois, Deus dando graça e oportunidade, você começa a pregar o Evangelho. E assim fizemos. E começamos a pregar o Evangelho numa região chamada Coni. E era a primeira vez que aquele povo ouvia sobre Jesus. E ali muitos curiosos, alguns aparentemente interessados, mas havia um opositor, quase sempre há um opositor. E o nome desse opositor era Mebá. Mebá era o feiticeiro daquela aldeia. E quando ele ouviu pela primeira vez, nós falamos: há somente um Deus verdadeiro, ele se levantou para fazer oposição. Pois eles creem em diversos deuses, todos malignos
e a vida religiosa é você tentar aplacar a ira daqueles deuses e sobreviver. Seria a religiosidade local. Ele se opôs, isso não é verdade, é mentira. Não há somente um Deus verdadeiro. E o Mebá, ele desenvolveu um costume muito ruim para mim, que era, onde eu saía, ele ia atrás. E eu pregava e ele fazia oposição no momento da pregação. Diversas vezes estava lá numa família, eu dizendo, por que Cristo? Ele gritava, não existe Cristo. Porque Deus? Não há Deus. E ele era um opositor tão meticuloso, que depois de alguns meses, eu me lembro que eu estava numa outra aldeia e ele me seguiu até essa outra aldeia só para atrapalhar a pregação. E depois que eu preguei e ele atrapalhou, ele me chamou, lá me chamam de Ucaljá, significa homem branco. Ele disse, Ucaljá, eu fiquei em dúvida aqui sobre um ponto da sua pregação, eu queria entender melhor, ele queria entender para fazer melhor oposição na próxima vez. Eu tinha uma ideia em minha mente, confesso aos irmãos, talvez por ler as biografias missionárias. A ideia que eu tinha em minha mente é que numa região totalmente não alcançada pelo Evangelho, a primeira pessoa que viria a Cristo, essa pessoa viria a Cristo enquanto eu pregava a palavra. Pregava a palavra e aquela pessoa, então, compreendendo passo a passo o Evangelho, aquela pessoa seria transformada pelo Evangelho. Eu tinha expectativa. Eu fazia ali um rodízio em aldeias e famílias abertas a ouvir o Evangelho de Cristo. Eu ia passo a passo, parte a parte, pregando a palavra durante meses. Naquela expectativa, quem será o primeiro a ser transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus? Tamanha foi a minha surpresa. No final de tarde, eu estava ali tomando banho, e eu ouvi um barulho na aldeia, as pessoas correndo e gritando, e eu saí correndo, vesti uma roupa, e eu perguntei às pessoas o que está acontecendo, e todos correndo para o centro da aldeia. E alguém disse, o Mebá, aquele opositor, o Mebá enlouqueceu, perdeu o juízo, e correram para lá e eu corri. E lá estava o Mebá, aquele feiticeiro na aldeia, estava embaixo de uma árvore, gritando e pulando. E eu me lembro da cena até hoje. Uma veia no seu pescoço pulava, ele gritava, e ele pulava. Ora, você vê um feiticeiro pulando e gritando, você pensa, está possesso? E aquela multidão ao seu redor, eu fui me aproximando, tentando entender, também confuso sobre as coisas. Notei que os filhos do Mebá estavam ali ao seu redor, tentando falar com ele. Ele não ouvia ninguém. As pessoas tentavam segurar ele, ele tirava as mãos das pessoas, ele pulava, ele gritava. E eu comecei a perceber o que ele falava. E ele repetia a mesma frase sempre. Ele dizia, na língua concomba limão pelo, ele dizia, concó não iam, cocó. Que significa, agora eu sei, agora de fato eu entendi tudo. E ali me aproximei um pouco mais, de repente, o seu filho mais velho segurou o Mebá pelo braço e disse, meu pai, o que foi que você entendeu? Ele parou de pular, parou de gritar, lágrimas começaram a descer pelo seu rosto, ele olhou ao redor e ele disse, agora eu entendi que Deus é todo poderoso, Ele me ama e Cristo será a minha salvação eterna. Aquelas frases se transformaram no hino que a igreja Concomba canta até os dias de hoje. Deus é todo poderoso, Ele me ama e Cristo será a minha salvação eterna. Aquele homem foi transformado pelo poder do Evangelho de Deus, no Espírito Santo de Deus, depois de ter ouvido abundantemente o Evangelho e fazendo oposição a ele, mas sozinho embaixo de uma árvore, para deixar bem claro que não é pela presença de um missionário, ou de um pregador, ou de um tradutor, ou de alguém de fora, mas é pelo poder de Deus que a igreja de Deus caminha para a glória de Deus. Mebá, ele levou os seus 11 filhos e a sua esposa ao Senhor Jesus. E a vantagem de você ser plantador de igreja em locais onde a família é grande, é que uma família se converte, já nasceu a igreja. E a igreja nasceu com a família do Mebá. Ele faleceu há poucos anos atrás. E eu conversei à distância com o seu filho, e ele disse, até o seu último suspiro, ele falava da alegria em Cristo e da expectativa de se encontrar com Cristo face a face, porque Cristo o esperava.
o esperava. Guarde a sua fé como quem guarda o tesouro mais precioso. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus revelado na palavra, que nos confronta, nos consola e nos dirige. Ó Pai, nós queremos lutar esse combate também sem amargura. E se há alguma amargura em nossos corações, queremos colocar perante o Senhor, e em nome de Jesus deixar para trás. Nós queremos também, ó Deus, completar a carreira sem vanglória alguma. É só Jesus, é só Jesus. E se há alguma vanglória em nossos corações, tira, ó Deus, quebranta em nome do Senhor Jesus. Nós queremos a cada passo reconhecer que é o Senhor, é o Senhor. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? E ó Deus, quanto à fé, nós queremos caminhar na nossa jornada cristã, guardando a fé como quem guarda o tesouro mais precioso. A nossa identidade é Cristo. Ó Deus, e nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos amou, chamou, redimiu, e o Senhor também nos usa, porque temos uma identidade e temos uma missão. Que seja tudo para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.